Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é o segundo dia do ano e vamos para mais um testemunho. E eu vou deixar aqui para vocês um versículo que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. E esse versículo, ele tá falando que muitas vezes a gente pede algo para Deus e não recebe porque a gente pede mal. E o que seria o pedir mal? É quando a gente pede algo para Deus com o nosso coração cheio de orgulho, quando a gente pede algo para gastar de forma egoísta, algo que não condiz com a vontade de Deus para nós. E o que seria o pedir bem? Seria pedir com humildade, seria pedir algo que está alinhado à vontade de Deus para nós. Seria pedir algo de acordo com um princípio de Deus, da palavra de Deus para nós. E a partir desse versículo, eu vou contar o testemunho de hoje. O testemunho de hoje vai ser sobre o meu batismo nas águas, que aconteceu no dia 9 de novembro de 2025. Desde que eu voltei para os caminhos de Deus em 2022, e eu me reconciliei com Jesus, eu queria muito passar pelo batismo nas águas. Na verdade, eu já havia sido batizada nas águas em 2008, eu acho. 2008, 2009, eu era muito jovem. E logo em seguida eu me desviei dos caminhos de Deus e eu passei toda a minha adolescência longe do Senhor, sabe? Eu tinha por volta de uns 13, 14 anos na época, quando eu passei por esse batismo. E eu não tinha a consciência a verdadeira consciência do que representava o batismo nas águas. Eu frequentava a igreja, só que eu não conhecia Jesus de verdade, sabe? Da forma como o Senhor quer se revelar a cada um de nós. E eu estive muito distante de Deus em todo esse tempo, sabe? E aí em 2022 eu voltei. Perdão, gente, pela interrupção. É que quem tem cachorro em casa sabe como é, né? E aí eu estive distante dos caminhos de Deus até o ano de 2022. Foi quando eu voltei, me reconciliei com Jesus. E a partir daquele momento eu escolhi, quer dizer, o Senhor me escolheu, né? E eu resolvi buscar a Deus de verdade e querer conhecer o Deus que eu sirvo, o meu Pai, o nosso Criador. E aí eu fui mergulhando na palavra de Deus, eu fui passando por um processo doloroso, mas que sem dúvidas eu sempre digo que vale muito a pena, gente, muito a pena. Eu não me arrependo em momento algum de ter aceitado o tratamento de Deus, sabe? Ainda sou tratada diariamente, porque nós somos um vaso na mão do oleiro, e o Senhor está sempre me reconstruindo, sabe? Muitas vezes durante esse caminho eu precisei ser quebrada de inúmeras formas para que o Senhor vá me moldando. Mas a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até a volta de Jesus. Então, até a volta de Jesus, tanto eu quanto você, todos nós, continuaremos dia após dia sendo moldados por Deus. E desde então, eu tinha muita vontade, gente. Eu sonhava com o meu batismo nas águas. Era algo que queimava muito dentro de mim, sabe? Porque dessa vez eu estaria fazendo com consciência. Seria totalmente diferente, sabe, gente?
E aquilo, o Senhor sabia que era algo que pra mim importava muito. E Deus preparou tudo assim de uma forma extraordinária. Foi muito melhor do que eu imaginava, sabe? Foi um dia assim, realmente de festa, não só no céu, mas também na nossa igreja. E ao total nós éramos 7 a serem batizados naquela noite. E eu ficava assim, muito na expectativa por aquele momento, sabe? Pelo momento que o Senhor iria realizar aquele desejo do meu coração. E quando foi no mês de setembro de 2025, foi anunciado na igreja que haveria o batismo, mas eles não tinham uma data certa ainda. A princípio era para ser, talvez seria em outubro, depois ficou para novembro. E novembro também é o mês do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 10 de novembro. E sabe, gente, o meu aniversário daria numa segunda-feira. Dava na segunda-feira, ano passado, né, em 2025. E aí eu ficava assim, eu não cheguei a fazer daquilo uma oração, sabe? Eu não cheguei a apresentar para Deus aquela vontade, mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe tudo aquilo que a gente deseja de verdade. E eu não pedia, eu não cheguei a pedir de fato aquilo ali para Deus por vergonha, por me sentir indigna, sabe? Eu achava que eu não era merecedora de viver aquele momento ali, num dia antes do meu aniversário, mas eu tinha muita vontade de que fosse, sabe? Pra mim faria muita diferença. Seria algo assim, seria realmente uma forma de Deus mostrar o amor e o cuidado dele comigo mais uma vez. Mas eu não tinha coragem de pedir, de apresentar aquilo ali pra Deus como uma forma de oração, sabe? E eu guardei aquela vontade dentro do meu coração de que o batismo nas águas fosse realizado no dia 9 de novembro, que seria um dia antes do meu aniversário, né? Que eu completaria de 32 anos. E aí, lá na nossa igreja, nós temos a cultura do discipulado. E eu conversando com a minha discipuladora, poucos dias antes de novembro, de entrar o mês de novembro, e eu perguntei a ela, eu falei assim, eu queria saber se já tem data pro batismo. E aí ela falou assim, bom, não foi confirmado ainda, nós estamos vendo, mas tudo indica que vai ser no dia 9 de novembro. Gente, quando ela mandou o áudio me falando isso, vocês não têm noção do meu coração, da felicidade que eu senti naquele momento, sabe? De como eu chorei. Eu tava lá no quintal da minha casa estendendo roupa. Eu nunca me esqueço. Eu tava lá estendendo roupa quando eu abri o áudio. Gente, eu chorava. E eu me ajoelhei ali e eu assim, obrigado, meu Deus, obrigado, Pai. O Senhor é tão bom. E aí eu mandei um áudio contando pra ela, né? Que o quanto eu queria aquilo ali, o quanto seria assim tão especial, mais especial ainda pra mim, se fosse naquele dia, porque pra mim seria assim, eu vou comemorar 2 aniversários, né? Dia 9 de novembro e dia 10 de novembro, que dia 10 foi o dia que Deus escolheu pra me trazer no mundo, e dia 9 foi o dia que o Senhor preparou para que eu renascesse no Espírito, né? Para que eu nascesse de novo no Espírito. E aí eu mandei um áudio para ela super animada, super empolgada, com o coração radiante, gente. Só Deus sabe como eu fiquei feliz naquele momento, como eu me senti grata, sabe? E aí, quando eu contei aquilo ali lá dentro de casa, cada vez que eu me lembro, os meus olhos se enchem de lágrima, de felicidade, sabe? Porque
eu nem tinha tido a coragem de pedir aquilo ali pra Deus. E Ele preparou aquele momento, assim, pra mim, sabe? Como uma confirmação de que era da vontade dEle. Tudo aquilo, de que Ele tava abençoando. E foi tão lindo, gente, sabe? Eu orei tanto a Deus por aquele momento. Deus sabia como aquilo ali era importante pra mim. Não só pra mim, mas também pra Ele, né? Como meu Pai, como meu Criador. E como aquilo ali marcaria a minha vida, como faria diferença. E depois desse dia, muita coisa mudou dentro de mim. E assim, foi tudo tão lindo. Eu senti tanto o cuidado de Deus e foi realmente um momento de festa, de celebração. Eu senti tanto a presença de Deus durante o culto do batismo, no momento ali assim, sabe? E quando eu me levantei das águas, eu só consegui gritar, eu te amo, meu Deus, eu te amo, meu Pai. Sabe, como uma forma de agradecimento, gente. Porque, mais uma vez, eu provei, eu experimentei do amor e da bondade de Deus, sabe? Eu me lembrei daquele versículo em Salmos 23. Se eu não tô enganada, é versículo 6. Deixa eu conferir aqui, gente. É isso mesmo, gente, é versículo 6, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E ali eu sentia claramente, assim, nitidamente, o amor e a bondade de Deus, sabe? E fez toda a diferença na minha vida, gente. Toda, assim, sabe? Eu não consigo me esquecer daquela noite. Eu não preciso de olhar o vídeo, eu não preciso de olhar nenhuma foto daquela noite para me lembrar claramente daquele momento, do quanto aquilo representou para mim, sabe? Como filha de Deus, como eu me senti amada e como Deus cuida, como Deus faz as coisas pra gente, muitas coisas que a gente não tem nem coragem de pedir a Ele, mas Ele conhece cada cantinho do nosso coração. Ele conhece cada dor, cada lágrima, cada sonho que existe no nosso coração. Que nesse dia, esse testemunho possa trazer fé e esperança no seu coração. Que seja um incentivo para você voltar a sonhar, para você desejar as coisas de Deus para sua vida. Sabe? Que você se sinta motivado. Em nome do Senhor Jesus. Nesse dia você seja alcançado por esse amor, por essa bondade de Deus. Que vocês, através desse testemunho, venham resgatar muitos momentos que vocês viveram, que você sabe que foi Deus, assim, que te proporcionou aquilo ali, mesmo quando você não teve nem a coragem de orar pedindo por aquilo ali, sabe? Mas que em todo tempo a gente possa ver a mão de Deus, o amor de Deus e o cuidado dele por nós. Que você possa descansar o teu coração na certeza de que o Senhor cuida, de que Ele ama, de que Ele faz, não só por mim, mas também por você, por cada um de nós, porque nós somos filhos amados de Deus. Em nome de Jesus, amém?